Graças ao Senhor Jesus, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação diária da oração da meia-noite. Trago a cada um uma palavra de fé, esperança e amor. Como de costume, nosso propósito tem como objetivo principal fazer uma oração para concluirmos a noite e descansarmos, pois sabemos que o amanhã virá com novidades. Talvez o hoje não foi dos melhores, o ontem não foi dos melhores, mas eu creio que depois da oração de hoje, as portas vão se abrir, as coisas vão clarear e vai dar tudo certo. Amém? Quero que você, por favor, já separe seu copo com água, sua garrafinha, pois daqui a pouco este elemento da natureza vai passar pelo processo de consagração. Não será uma simples água que você vai tomar daqui a pouco, é sim o poder de Deus que você vai fazer o uso, e eu tenho certeza absoluta que vai acontecer o sobrenatural de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Povo de Deus, eu quero fazer uma leitura com vocês no que está escrito aqui na carta de Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, é a palavra de fé de nossa programação. Antes de fazermos a leitura, enquanto você vai separando aí, eu quero que você reflita sobre algo que eu irei dizer agora. Esses dias fazendo a reunião na minha igreja e fiz a leitura desse texto na pregação e construí a pregação em cima de uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte, a mesma que eu faço para você que me assiste neste momento. O que os seus olhos têm visto e os seus ouvidos têm ouvido? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Sua vida hoje, atualmente, ela está na condição em que os seus olhos estão vendo e seus ouvidos estão ouvindo. Sua vida amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 5 anos, ela vai estar, acredite se puder, consequentemente, na condição que você está atual, com base no que você está vendo e o que você está ouvindo. Jesus Cristo diz a seguinte coisa: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Ou seja, se você estiver sempre contemplando, olhando o que edifica, o que agrada, o que fortalece, o que renova, o que traz força, o que traz ânimo, o que traz vida, o que traz regozijo, pode ter certeza que todo o teu corpo estará em luz. Se teus olhos, porém, forem maus, ó quão densas trevas estará sobre a tua vida. Você tem ouvido o quê? E quem? Você tem enxergado, tem visto o quê? Ou quem? Quem é que tem soprado nos seus ouvidos? O que é que você tem contemplado com os seus olhos? Às vezes nós começamos um propósito de oração pedindo a Deus, nós vamos à igreja para fazer um propósito de fé, para fazer uma campanha, entramos no gabinete para falar com o pastor, até nos empenhamos, até nos alegramos, até arde em nosso peito aquela sensação que vai acontecer, que vai dar certo, que a bênção vai chegar, que o milagre vai acontecer. Só que o tempo vai passando e por não acontecer nada, a gente começa a ser materialista, ou seja, acreditar no que a gente vê e no que a gente toca. Olha, povo de Deus, tem uma leitura na Bíblia que sempre ela precisa ser feita por nós. Hebreus capítulo 11. Eu costumo dizer às vezes que Hebreus capítulo 11 é o resumo do resumo do resumo da Bíblia. Para quem tem o hábito de ler a Bíblia, quando lê Hebreus capítulo 11, é um resumo de tudo que já leu. É você lembrar de todas as histórias, de todos os feitos dos grandes heróis, de homens de fé que viveram coisas sobrenaturais com o Senhor. Então, todas as vezes que leio Hebreus capítulo 11, eu volto para o Gênesis e vou fazendo todo o tour por toda a Bíblia. E aí eu lembro que não foi fácil para nenhum homem. Eu gosto demais quando a Bíblia diz que, lá no capítulo 11 mesmo de Hebreus, que Noé, divinamente inspirado por Deus, acerca de fatos que deveriam acontecer, que iriam acontecer, se preocupou em construir a arca para salvar ele e a sua família. É fantástico demais essa leitura. A gente olha para a história de Noé e a gente só vê, Noé construiu uma arca e salvou ele, a sua família e os animais. Gente, é muito mais profundo.
é muito mais impactante, é muito mais poderoso do que somente isso. Noé foi divinamente inspirado por Deus acerca de fatos que ainda não existiam, mas que ele acreditava que iria existir. O que é a fé? A certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos inexistentes. Para melhor simplificar, sabe o que é a fé? É você olhar para o cenário atual da sua vida que de repente está totalmente o inverso. Está totalmente a vida de pernas para o ar, a bagunça tomando conta de tudo, tudo desmoronando. A fé, sabe o que é? É você olhar para esse cenário e dizer: não é nada diante do poder do meu Deus e diante da grande obra que Ele vai fazer na minha vida. Amém? Sabe o que é fé? É você chegar em um terreno, em uma terra estéril, em uma terra doente, em uma terra inabitada há 10, 15, 20, 30 anos, em uma terra morta, e você colocar a planta dos seus pés e dizer: é aqui que eu vou prosperar. É nessa terra que eu vou cavar um poço e ela vai dar água. É nessa terra que eu vou plantar e vou colher, em nome de Jesus. Isso é fé. Eu estou falando de uma forma figurada, que é para você abrir a mente diante do que você está vivendo. O que seus olhos têm visto, o que seus ouvidos têm ouvido. Eu estou falando de Noé, que com certeza não viu coisa boa, nem ouviu coisa boa. Quantas coisas Noé foi submetido a passar, a enfrentar? Humilhações, zombarias. Quantas coisas ele não ouviu? Quantas coisas ele não viu, mas ele crendo que o Senhor iria cumprir a promessa. Eu consigo imaginar em época de chuva, porque a Bíblia diz que a construção durou 100 anos, então com certeza choveu várias vezes. Com certeza houve várias trovoadas na época, com certeza houve inverno, muita chuva, e eu acredito, o povo zombando de Noé. Olha, o velho doido, o velho do dilúvio, cadê o dilúvio, Noé? Cadê o dilúvio? E Noé ali trabalhando na sua construção, trabalhando na sua fé, acreditando que aquele trabalho não era em vão, acreditando que ele perseverando não era absolutamente nada, acreditando que aquilo ali não era coisa da cabeça dele, não era imaginação dele, que aquilo ali tinha um fundamento e o fundamento iria chegar em nome de Jesus. Ei, olha para mim, você está trabalhando em busca de quê? Você está orando pelo quê? Você está pedindo a Deus o quê? É fruto de sua imaginação? É coisa da sua cabeça? Ou você está pedindo a um Deus vivo, a um Deus forte? Quem quer viver pela fé, meu filho, tem que enfrentar 3 coisas, que tem que entender que vai enfrentar, independente de qualquer coisa. Primeira coisa tem que enfrentar o diabo. O mentiroso, enganador, o destruidor, o que mata, rouba e destrói. Tem que enfrentar o diabo e ele vai vir contra você de todas as formas. Tem que enfrentar pessoas à sua volta que não estão no mesmo ritmo que você, que não estão no mesmo pique que você, que não estão no mesmo espírito com você, que não conseguem entender o que você entende e que vão tentar tirar você do foco, que vão tentar esfriar você, que vão tentar fazer você acreditar que é coisa da sua cabeça, que é loucura. E a terceira e coisa também muito importante, você vai ter que lutar contra você. Você vai ter que lutar contra aquilo que é materialista em você, contra o que você está enxergando, contra o que você está ouvindo, porque de repente você é colocado diante de uma situação e todo mundo está dizendo: olha a situação, rapaz, olha, e você vai ter que olhar e dizer: não, realmente a situação é essa, mas eu creio, Deus vai fazer em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma fé ativa, independente de qualquer coisa. Nós temos que acreditar no poder do Senhor. Quando a gente lê João capítulo 11, que nós vemos aquele cenário de Lázaro, de Marta, Maria, Jesus Cristo chegando para ressuscitar, a Bíblia diz que quando Jesus pede para ir no sepulcro, Maria diz: Senhor, mas já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí eu pergunto, Maria foi incrédula naquilo ali, gente? Não foi. Ela estava sendo sincera, verdadeira, porque o cenário mostrava que realmente o homem adoeceu, o homem morreu, o homem foi sepultado, foi selado o sepulcro com a pedra e já era de 4 dias, já cheirava mal, significa que ele já estava entrando em decomposição. Então ela só foi realista. Só que o que eu quero dizer para você nesta programação, nesta noite, é o seguinte: ei, olhe para mim, vem dentro dos meus olhos. Quem vive por uma fé no Senhor Jesus Cristo
não pode olhar para o cenário e enxergar algo material. Tem que enxergar o que está por trás. E o que está por trás é, se Jesus quiser, ele muda todo esse cenário. Jesus Cristo censura ela e diz, na censura, não te disse eu? Se tu creres, verás a glória de Deus. Remova a pedra. Viver por uma fé. Viver por uma fé viva, por uma fé ousada, é você olhar para um cenário desse, digamos que é você na condição de Maria. É você olhar para o sepulcro, é você olhar para Lázaro sepultado, é você olhar para a quantidade de dias, é você olhar para ele cheirando mal e você dizer, mas tem vida aí dentro. Mas Jesus Cristo vai chegar, mas Jesus Cristo vai colocar a mão e vai sair vida daí de dentro. Você está me entendendo? Eu estou usando um texto da Bíblia que é para você olhar para a sua realidade atual. De repente não tem mais nada para se fazer. De repente não tem mais nada para acontecer. Mas você está confiando em quem? Mas é loucura da sua cabeça? É fruto da sua imaginação? Ou você tem prova do poder de Deus? Ou você tem prova da existência de Deus? O texto aqui, eu já vou adiantar a leitura, mas um pouco antes, a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Gente, isso é forte demais. Imagine você crer contra a esperança. Por que, pastor, crer contra a esperança? Porque a gente conhece que, enquanto há vida, há esperança. E quando não tem mais vida? E quando não tem mais nada para ser feito? E quando não tem mais nada para fazer? Vai ter esperança de quê? Vai crer em quê? Abraão creu contra essa esperança, ou seja, passou a esperança. Agora, realmente, não tem mais, assim, possibilidade nenhuma. Mas eu continuo crendo. Fiel é o que prometeu. Diga amém. Olhe para mim e diga, eu creio. Eu vou crer contra a esperança. O meu sonho inicial, eu não vou mudar ele não, nem vou deixar ninguém mudar, nem tampouco o diabo roubar. Deus vai agir em nome de Jesus. O meu projeto inicial, que eu já pensei em mudar ele várias vezes, que eu já pensei em abrir mão dele várias vezes, que eu já dei ouvido ao diabo, já dei ouvido a pessoas, já dei ouvido até a mim olhando para o cenário, eu não vou mudar mais, eu vou continuar acreditando. Eu vou me fortificar nessa fé que diz que para o meu Deus nada é impossível. Então eu vou olhar para essa terra atual, essa terra estéril, essa terra seca, essa terra doente, essa terra podre, essa terra sem vida, mas eu acredito, em nome do Senhor Jesus, vai sair vida daí. Vai sair água dessa terra. Vai sair fruto dessa terra. Eu vou prosperar. Se você acredita, de coração, diga amém. Você está me entendendo? Olha o que a palavra diz para a gente fazer a nossa oração. Preste bem atenção. Diz o seguinte. Versículo 20 e 21. Olha como é forte isso. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Gente, eu sou apaixonado por essa leitura. O texto diz no versículo 21 que Abraão estava certíssimo que o que Deus havia prometido, ele era poderoso para cumprir. Por isso ele não duvidou por incredulidade. Voltando um pouco à leitura, versículo 19, 18, 17, vai falar que Abraão creu contra a esperança, porque ele já olhava para o seu corpo amortecido de quase 100 anos, de sua esposa também de 90 anos e estéril, mas ele disse, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Quem prometeu no início foi Deus. Então, se passou 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos, 25 anos, para mim pouco importa. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai continuar na sua promessa. Se vai ser agora ou daqui a mais 10 anos, eu não sei. O que eu sei é que eu não tenho mais vigor, que eu não tenho mais fôlego nem juventude. Mas eu não olho para a minha força. Se eu for olhar para a minha força, a minha esperança se acaba aqui, se encerra aqui. Mas eu olho para o poder do meu Deus. Eu olho para a grandeza do meu Deus. Então eu acredito em nome de Jesus Cristo. Ele vai cumprir.
Então Abraão não estava certo, ele estava certíssimo. O texto diz claramente, fala com convicção. Eu quero que você me diga, você está certo ou certíssimo do que Deus vai fazer na tua vida? É uma cura que você busca, é uma libertação, é uma porta, é uma prosperidade, é uma mudança, é um renovo. Você está certo ou certíssimo? Ou certíssimo? Olha para mim, bem dentro do meu olho. Eu, pastor Mailton, estou certíssimo que pelo menos um desses que estão me assistindo agora será abençoado em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Pastor, será que vai ser eu? Tomara que fosse todos. Eu creio que a bênção será dispensada para todos. Mas para acontecer, você precisa estar certíssimo. Esteja alinhado na mesma fé que eu. Esteja certíssimo. E Deus vai honrar em nome de Jesus. Amém? Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, a oração que faço por teu povo é uma oração de fé, ousada, ativa e convicta. Eu começo dizendo as palavras que o versículo 21 nos mostra, e eu quero que você que ora comigo repita também. Eu estou certíssimo que Deus vai me abençoar, que Deus vai agir na minha causa, vai abrir as portas, e aquilo que estava morto vai voltar a viver. Aquilo que estava perdido será achado. Aquilo que não tinha solução, não tinha jeito nenhum, o Senhor vai mudar, vai fazer a diferença acontecer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro agora por estes teus servos, por estes teus filhos, por tuas filhas. Abraão continuou crendo e não duvidou por incredulidade, olhando para o corpo dele, para o corpo de sua esposa, olhando para o cenário que os seus olhos contemplavam, olhando para o cenário que seus ouvidos ouviam. De repente, este que me ouve agora, que me assiste agora, ele só tem ouvido coisas negativas. É melhor desistir, é melhor parar, é melhor mudar, é melhor fazer diferente. Você não vai dar conta, você não tem condições, você não vai conseguir. E de repente ele ouve tanto isso que seus olhos têm contemplado justamente essa dificuldade, essa amarração. Os olhos têm contemplado a barreira que tem enfrentado, as muralhas que tem pelo caminho, e de repente ele tem pensado em desistir, em recuar, e não é por covardia, é porque os olhos têm visto isso, os ouvidos têm ouvido isso. Mas quem vive por uma fé genuína, quem vive pela fé que Abraão viveu, crendo contra a esperança, abre a boca e diz, não é o que os meus olhos estão vendo, não é o que os meus ouvidos estão ouvindo, é o que o meu coração está sentindo, e meu coração sente que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou prosperar. Diga com fé, eu vou prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo e qualquer mal, toda ação do diabo, do inferno, de atrapalho, de atraso, toda ação de pessoas perversas, de pessoas usadas pelo maligno para tentar me atrapalhar, todo sentimento de incredulidade, de dúvida que há dentro de mim, diga agora, sai de minha vida agora, saia dos meus caminhos, saia de todo o meu ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, saia, desapareça e não tenha mais força, não tenha mais poder para voltar, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, houve uma grande mudança na vida de todos nesta noite. Eu acredito e entrego a você pela fé a confirmação de sua confissão de fé. Esta água está consagrada, é o poder de Deus, é o poder do Senhor Jesus Cristo, é o veículo a transportar o poder do Senhor para a sua vida. Acredite, você recebe neste momento a confirmação da sua oração. Pode tomar com fé. Graças ao Senhor Jesus. Então, povo de Deus, essa é a palavra de fé. Estamos chegando ao fim de nossa programação e creio que muitos foram tocados pela palavra. Execute, exercite, cuide dos seus olhos, seus ouvidos. O que eles têm visto e ouvido vai decidir muito sobre o cenário atual e o futuro da sua vida. Independente se você está vendo coisa boa ou não, se está ouvindo coisa boa ou não, siga o seu coração. E o seu coração diz que em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo. Como e quando, não cabe a nós. A gente vive por uma fé. E a fé diz que vai ser assim, e é assim que vai ser em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima. Assim seja da vontade de nosso Senhor Jesus.